E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui, finalmente um pedido da maioria de vocês foi atendido. E inclusive foi um brasileiro que fez, que é claro que a gente tá falando do Winlator, o mais novo emulador de PC que a gente vai ter para vários dispositivos diferentes. Sim galera, esse projeto aqui foi feito todo por um brasileiro, o Bruno Dev 85, ou se vocês se decidirem chamar Bruno SX ou SX, né, depende aí como ele quer que chame. E ele fez o que praticamente a maioria de vocês queria há muito tempo atrás, compilou todo o Box 64 com o Box 86 em um aplicativo apenas, mais ou menos como o Exagear fazia, né, tendo aí a sua interface para você poder utilizar, só que diferente do Exagear que utiliza lá o Wine como a sua base, aqui a gente vai ter o Box 86 e o Box 64, que também utilizam aí a Wine como sua base, só que com outro tipo de camada de tradução. E é claro que a partir do Box 86 e do Box 64, a gente consegue utilizar mais outros tipos de camadas de tradução, como por exemplo a DXVK ou então a VirGL, igual a gente faz aí originalmente no Exagear, para celulares mais fracos, né? Mas no final do dia o que importa, depois de toda essa explicação e até meio confusa para algumas pessoas, é que tá tudo em um APK só, que você só tem que instalar o APK e é claro o OBB dentro da sua pasta OBB e voilá, você vai ter um emulador de PC completo para você utilizar no seu smartphone. E o próprio Bruno SX, junto aí com a ajuda de alguns outros desenvolvedores e é claro de alguns testadores, também pôde fazer aqui alguns testes. Então aqui a gente vai ter testes como por exemplo do próprio Fallout 3, não Far Cry 3, mas sim o Fallout 3 dentro dos celulares. Além disso, testou também aí o Deus Ex Human Revolution e por último, mais ou menos importante, o Mass Effect 2 dentro do Winlator. Eu sei também que o Kira fez recentemente uma live aparentemente mostrando aqui o Winlator. Eu infelizmente não consegui ver a live, então eu não sei quais das configurações ele utilizou e quais jogos eles rodaram, mas eu vou estar deixando a live completa do Kira aqui na descrição, para quem quiser ver o que ele fez e o que ele configurou lá dentro do Winlator para conseguir abrir os jogos. Eu tive um tempo muito curto de teste, até mesmo por isso que o vídeo tá saindo um pouco mais atrasado do que eu gostaria, tá saindo na segunda às 8 horas, enquanto eu gostaria de trazer muito antes, porém o meu tempo foi muito limitado e eu tive muitos celulares para acabar testando, então infelizmente eu não pude trazer antes para vocês. Mas bora aprender aqui primeiramente como vocês vão configurar. Aqui na página do GitHub do Winlator, você vai até a página do GitHub Releases e aqui por enquanto vai ter apenas a versão 1.0. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas o princípio é basicamente o mesmo. Você vai clicar aqui nessa guia dos assets, né, caso o seu estiver assim, e aí você vai baixar tanto o Winlator APK e aqui também o OBB dele, que vão estar os dois aqui na página de releases. Depois que você baixou, você já vai ter aqui o seu Winlator 1.0 APK, que você vai instalar ele aqui rapidamente no seu dispositivo. Depois de instalado, você vai clicar em abrir, dá permissão aqui para ele acessar as pastas e como vocês podem ver, ele vai te dar uma mensagem que ele não está apto para detectar o OBB dentro do seu celular. E aí tudo que você tem que fazer é simplesmente copiar o OBB que você também baixou e você vai ir até a pasta do Android OBB e aqui você vai até a pasta do com.winlator, que é justamente o nosso emulador. E aí você vai colar. Infelizmente, para quem tem um Android 13 e não tem um acesso aqui à sua pasta OBB, você só vai conseguir fazer isso através de root, que é justamente o que eu tenho aqui no meu celular. Então, né, se você não tem root e você tá no Android 13, infelizmente vai ser um pouco mais complicado para você fazer isso. Lembrando também que tem a possibilidade agora de você deixar aqui tanto os seus downloads com as pastas dos seus jogos, mas aqui dentro do Winlator, além da gente poder fazer essa configuração, né, primeiro você tem que abrir antes de você mexer em qualquer coisa, então a gente só vai esperar ele instalar aqui a imagem do OBB. Mas enfim, depois ela já está instalada, você pode configurar o container, assim como você tem aí, por exemplo, no Exagear. Basta você clicar nesse botãozinho de cima, clicando nesse botãozinho de mais, e aqui você vai ter algumas configurações bem importantes para a gente fazer. Como por exemplo, o nome que você vai dar ao seu container, eu vou deixar ali o container 1. Screen size, eu recomendo ainda 800 por 600. Claro que dá para você utilizar uma resolução maior, mas quanto maior a resolução, um pouco pior os seus jogos podem rodar, então eu recomendo aqui você deixar no 800 por 600. No Graphics Driver é um pouquinho difícil para saber, porque Turnipzinho que só vai funcionar aqui mesmo em celulares que tenham um processador Snapdragon e é claro que
suportem aí os drivers TrueNIP. Ou seja, celulares aí com base no processador Qualcomm Snapdragon 710, 720, 730, 732G, 778G, 750G e, é claro, os Snapdragon da linha 8, ou seja, 860, 870, igual eu tenho aqui no meu Poco F3, 865, 888 e alguns outros que eu não vou me lembrar agora, mas eu vou estar deixando uma listinha completa aí pra vocês. Então não, se você não tiver um celular que suporte esse driver TrueNIP, infelizmente não vai dar pra você fazer essas configurações. Só lembrando também que se você tiver um celular com Snapdragon 8 Gen 1, 7 Gen 2 ou até mesmo um celular com Snapdragon 660 que tem ali uma Adreno 610 como GPU, infelizmente você também não vai poder estar utilizando o TrueNIP Zinc, porque até o momento nesses drivers compilados aqui não tem aqui os patches para você que usa um 8 Gen 1. Então, assim como outras pessoas que têm o processador MediaTek, Exynos, Unisoc, você só vai poder utilizar aqui mesmo o driver no modo VirGL, que é justamente o que eu estou utilizando aqui no meu Poco F5 com seu Snapdragon 7 Plus Gen 2 e aqui no nosso Redmi Note 8 que tem, como eu falei para vocês, um Snapdragon 660. Lembrando aqui que o 7 Plus Gen 2 é um Snapdragon muito recente, então é até difícil chegar aqui os drivers TrueNIP. Então se você tem um 8 Gen 1, 8 Gen 2, o próprio 7 Plus Gen 2, infelizmente você só vai conseguir utilizar aqui os drivers no modo VirGL. Assim como eu já falei, processadores MediaTek, processadores Unisoc e processadores Exynos. Se você está utilizando o driver no modo TrueNIP, você vai ter aqui todas as opções, tanto aqui a DXVK, que roda aqui com Vulkan nos seus jogos, quanto também a Wine D3D, que é justamente a que a gente utilizava no Exagear. Ambas vão abrir jogos, porém algumas com uma performance melhor do que as outras, dependendo do jogo. O que eu mais recomendo para celulares que suportem, como por exemplo um Snapdragon 870 do Poco F3, é claro, é rodar na DXVK, porque você vai ter um acréscimo de performance magnífico. Você também tem a opção de ligar o FPS ou não, ligar aqui a afinidade dos processos do processador do seu celular, mas eu recomendo só você ligar esses 4 CPUs, porque os outros não vão fazer muita diferença. E aqui a gente vai ter algumas chaves de registro que você pode alterar, como por exemplo, aumentar, ligar ou desligar o CSMT, vamos ter aqui também o nome da sua GPU, Off-Screen Rendering Mode, Strict Shader, Video Memory Size, isso daqui não importa se você estiver utilizando a DXVK, mas caso você esteja utilizando a Wine D3D, assim como você vai estar utilizando na VirGL, aí já importa um pouquinho mais, porque daí você vai ter que configurar coisas, como aqui o seu nome de GPU, porque alguns jogos podem não funcionar direito, e aqui também o seu CSMT, porque tem jogos que vão abrir e que não vão abrir com o CSMT ativo. Na outra aba é dos componentes do DirectX, eu recomendo você deixar todos no built-in da Wine, e aqui no Environment você também vai deixar padrão, e aqui a gente vai ter a grande chave desse negócio todo. Dentro desse Emulator feito aí pelo Bruno, você pode configurar e adicionar vários diretórios diferentes dentro do seu celular, como por exemplo um cartão de memória ou até mesmo a sua memória interna, com aí qualquer pasta que você quiser, dá para criar um drive personalizado e com isso você poder utilizar aí os seus jogos, tanto no seu cartão de memória quanto também aqui na sua memória interna. Infelizmente ainda não tem o suporte para a gente poder utilizar um SSD externo, HD externo, pendrive ou coisas desse tipo, mas já é um grande passo aqui para quem quer emular e não tem todo o espaço disponível no seu celular, e aí você pode aplicar aí um cartão de memória para você conseguir fazer essas configurações. Mas por enquanto é só mesmo para os componentes dentro do celular, então nada de HD externo por enquanto. E depois que você já fez essa configuraçãozinha, como eu disse, ela não é muito básica, mas dá para você fazer, é só você clicar aqui nesse Vzinho, ele vai começar aqui a criar o seu container, e voilá, o seu container aqui com a Wine já está configurado. É só você clicar aqui nessas 3 bolinhas, e aqui galera, agora a gente já vai dar um run, e aí ele vai começar a iniciar o nosso container. E voilá, a gente já tem aqui o nosso container já criado, com todas as configurações já feitas e tudo mais. Mas o bom desse emulador é que, além de você poder configurar o seu container, você também tem aqui as configurações de teclas. Então não, a gente não precisa mais do Input Bridge para ficar criando vários tipos de profiles e ter vários aplicativos no nosso celular. Puxando essas 3 barrinhas aqui do lado, vamos ter o Input Controls, que aqui você pode selecionar um profile já definido, como por exemplo aqui de RTS, ou então o template já pré-definido, ou então criar um novo profile, que dá para você criar aqui um novo nome, editar aqui profiles que você já tem, como por exemplo esse RTS, dá pra gente vir aqui, editar o nome e também aqui dar aqui um Controls Editor para você adicionar e tirar os seus controles da forma que você escolher. Além, é claro, também de importar profiles novos ou exportar novos profiles de teclas variadas para vários tipos de coisas. Eu no caso vou estar utilizando o RTS padrão, né, porque eu ainda não tive tempo para mexer nessa parte dos profiles de controle, mas é uma excelente
excelente ferramenta e eu espero que o Exagear implemente isso aqui também no futuro, mas é um pouco mais difícil para eles. Mas tudo que você vai fazer é simplesmente vir aqui no seu container, dar aqui um run e voilá, o seu emulador de PC já vai estar funcionando e na ativa para você. Só que assim como o Box 86, o Box 64 e o Exagear, tem milhares de jogos que ainda não funcionam. E se lembrem, essa daqui é uma das primeiras versões desse Winlator e ele ainda tem várias coisas para serem corrigidas. Começando, como eu falei para vocês, em implementar aí os drivers Turnip tanto para celulares com uma Adreno 700, como aqui por exemplo o Poco F5, e também os drivers aqui para a Adreno 610, como aqui o nosso Redmi Note 8, porque já tem a disponibilidade desses drivers. Além, é claro que por enquanto ele ainda conta com alguns bugs importantes, como por exemplo, algumas vezes que você vai ligar aqui o seu input controls, e aqui por exemplo, eu quero colocar aqui o meu RTS para ter os controles na tela, tem vezes que o seu clique não funciona, então você não vai conseguir clicar em literalmente nenhum jogo caso isso aconteça. Acontece assim de vez em quando? Sim, acontece, mas ainda é um bug bem chatinho de você ter que ficar toda hora fechando o seu container e iniciando novamente. É claro que é muito melhor do que você ter que utilizar Termux, o X11 e às vezes o X11 não funcionar igual era antes nas instalações do Box 64, mas aqui pelo menos você vai ter toda essa facilidade de ter os controles direto na sua tela. Outra coisa também, galera, é que não deu para rodar quase nada com um celular mais fraquinho. Como eu falei para vocês, eu testei aqui no meu Redmi Note 8, tanto aqui no modo DXVK, porque como eu falei, né, que os drivers não estão instalados pra gente funcionar DXVK, então basicamente nem o Need for Speed Most Wanted ou o Battlefield 4 funcionaram, então infelizmente é uma das falhas. E aí eu consegui vir aqui nas configurações do nosso container e ao invés de utilizar aí, obviamente, a DXVK, eu optei por utilizar a VirGL. Com o VirGL, jogos já abriram, como por exemplo o Need for Speed Most Wanted, porém ele tava com os gráficos totalmente bugáveis e com um FPS ali não dos melhores, e não dava pra gente jogar dessa maneira. Então por enquanto, se você tem o celular aqui que não vai muito bem com a DXVK, como por exemplo o Redmi Note 8 ou o Poco F5, infelizmente você não vai conseguir jogar literalmente nada. Eu também mudei aqui o gráfico para VirGL no meu Poco F5, porém como eu falei pra vocês, eu não consegui testar muita coisa, só o Eurotruck, mas infelizmente o Eurotruck fica numa tela preta. Ele até conta os FPS na parte de cima, porém ele para de funcionar. Então os únicos celulares que eu consegui fazer funcionar, né, já que tem o suporte da DXVK, né, e não testei diretamente com a VirGL, foram aqui o nosso querido Poco F3 com seu Snapdragon 870 e é claro, galera, o nosso velhinho de guerra e detentor do título de PC, o nosso gracioso e bomba caseira C4 Poco X3 Pro. E como vocês podem ver, eu tenho aqui um jogaço pra gente poder tentar jogar nele, que é claro, é o Battlefield 4. Como vocês podem ver, nessa telinha aqui inicial, ele já está utilizando a DXVK, por isso ele tem esse contadorzinho aqui. Eu estou utilizando a DXVK 2.2 com o modo da Turnip ativo. E cara, jogar nele é até muito bonzinho, porém como eu falei pra vocês, nem todos os jogos estão funcionando. E olha que nele eu testei uma biblioteca bem extensa, como por exemplo, Dave the Diver, Need for Speed Most Wanted, Unravel 2, e é claro galera, eu também testei aqui alguns outros jogos, como por exemplo God of War e também aqui o nosso GTA V. Infelizmente, o GTA V não deu jeito de eu fazer funcionar, tanto aqui no Poco F3 quanto no Poco X3 Pro. Não sei o que aconteceu, mas toda vez que eu abria, ele fechava, e aí mesmo eu desligando lá o services.exe dentro do nosso Task Manager, ele parava de funcionar e simplesmente não abria o GTA. Já que o nosso gracioso God of War, ele tá com um problema, porque esse sistema aqui tá rodando apenas na função de Windows 7. E mesmo que eu venha aqui até na configuração do Start, venha aqui nas configurações do System Tool e na Wine Configuration, que para esse caso serviria para a gente modificar aqui a nossa versão de Windows, mas toda vez que a gente abre aqui o nosso container, ele vai estar voltando no Windows 7. Eu não sei nem se está pegando foco direito, mas ele volta toda hora aqui no nosso Windows 7 e mesmo que a gente tente colocar aqui no nosso Windows 10, fechar e abrir tudo de novo, infelizmente ele fica travado no Windows 7. Então é um outro bug aqui que o Bruno tem que corrigir. E aí é claro que isso inviabiliza o God of War de rodar no nosso celular, porque ele só vai rodar com Windows 10 ou acima disso, então infelizmente graças a esse bug aqui do Windows 7 eu não consegui rodar o God of War. Mas aqui como eu falei pra vocês, Battlefield 4 e o Need for Speed Most Wanted funcionaram. Aqui no nosso BF4 eu estou utilizando as configurações de gráfico no mais baixo possível. Eu tentei rodar ele ali na qualidade média, né, que justamente era o que eu tava tentando fazer, e olha só, esse daqui é o bug de clique que eu falei pra vocês, que simplesmente o nosso clique não funciona depois que a gente inicia aqui o nosso box. Mas enfim, eu tentei iniciar esse jogo no modo de gráficos médio, com ali
ali uma resolução boa até, né, de 100%, porém ele tava rodando ali por volta dos nossos 15 a 16 FPS no Poco X3 Pro. Já que no nosso Poco F3 ele conseguiu segurar 30 FPS em algumas partes, porém em outros ele já pegava ali cerca dos seus 20, 24 FPS. É um excelente começo para esse tipo de emulador, sim, é um excelentíssimo começo, mas infelizmente, né, 30 FPS caindo para 20 é bem difícil em um jogo de tiro em primeira pessoa. E aí depois eu mudei a nossa resolução, tanto a Resolution Scale de 100% para 25%, mudei também aí todos os gráficos diretamente para o mais baixo possível e depois eu salvei. E aí galera, a gente também não conseguiu pegar um FPS muito jogável. Aqui no nosso Poco X3 Pro, assim que ele carregar eu vou demonstrar pra vocês. Aqui no nosso Poco F3 ele ficou com basicamente o mesmo FPS do que a gente teria com o gráfico no médio, então não faria tanta diferença. E aqui no nosso Poco X3 Pro a história se repete, como vocês podem ver. Eu estou com gráficos com tudo no baixo e ainda ele tá pegando ali por volta dos nossos 11, 15, 20 FPS. É claro que o motorzinho de Fusca do Poco X3 Pro vai aquecendo e aqui na parte de trás dele já tá aqui um mini forno de bolso, mas ainda assim dá pra gente tentar jogar esse iniciozinho, mas eu acredito que em 15 FPS não seria um dos melhores casos pra gente fazer isso. Lembrando que além da diferença clara de poder entre o 870 do Poco F3 e o 860 do Poco X3 Pro, a gente ainda tem uma diferença de RAM, porque o meu F3 é de 8 GB, enquanto aqui o meu X3 Pro é de 6 GB. E é claro que o Android tá rodando em segundo plano junto com todas essas camadas de tradução, não ajudam muito a situação do nosso querido Poco X3 Pro. Porém, já é um grande avanço que a gente esteja pegando pelo menos um FPS jogável, não diria, mas pelo menos pegando um FPS mais ou menos pra gente poder jogar esse jogo como Battlefield 4. Mas enfim, galera, esses daqui foram alguns dos testes que eu pude fazer até o momento com o Winlator, o novo Box 64, ou o novo emulador de PC, seja lá como vocês querem que eu chame. Eu espero tentar trazer mais conteúdos com esse emulador e é claro, galera, testar aqui também, tanto no nosso Poco F5 quanto aí em outros celulares. Eu tenho aqui alguns celulares com processador Unisoc e que eu vou poder tentar trazer aí algumas coisas rodando no modo VirGL. Mas esse daqui é um excelente começo e um começo muito promissor. Quem quiser ajudar aí o Bruno SX a desenvolver, tenta comentar aí, vamos ver se chega esse vídeo nele, justamente para ver se tá tudo funcionando. Mas enfim, galera, esse daqui foi o nosso vídeo sobre o Winlator, o novo emulador de PC para Android. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.